Temos como convidados nesta tarde o secretário municipal de saúde de Criciúma, Acélio Casagrande, também o David Freitas e a Letícia Rodrigues, que estarão fazendo uma apresentação, né, para que possamos ter deste projeto, né, para podermos estar acompanhando esse projeto que provavelmente estará chegando nessa casa a partir do ano que vem, de 2022, e esta comissão foi criada para, então, a saúde e a educação, essas duas secretarias. Na semana passada esteve conosco o secretário Miri, né, o secretário da educação, e hoje, então, teremos a apresentação da parte da saúde. Passo, então, a palavra ao secretário Acélio Casagrande. Obrigado. Boa tarde, nosso presidente, nosso líder Nicolas, demais vereadores. O que se vai apresentar aqui hoje, e que ainda não está pronto, está em discussão, e nós também já apresentamos isso lá na Comissão de Saúde no primeiro momento, é a construção de um projeto de meritocracia, avaliação de desempenho, que nós temos como avaliar não só o quantitativo na produção, mas também a qualidade do atendimento. Portanto, esse projeto ele tem a finalidade maior de melhorar os atendimentos, com mais atendimentos e com mais qualidade também. Portanto, tudo que se vai apresentar aqui, ele está em construção. No estado de Santa Catarina, em 2018, nós implementamos a meritocracia nos hospitais públicos, onde a avaliação ela é feita em 2 meses ou em 3 meses, não me recordo agora. E aqui, o que o David vai apresentar, então, é uma avaliação quadrimestral, né, David, dessa avaliação de desempenho. Então, eu acho que passamos logo a apresentação pelo David e depois, então, a gente abre para discussão. Está chegando aqui também o Dr. Ronald, que é nosso médico e diretor técnico, que vai ficar aqui também para tirar aí qualquer que sejam as dúvidas, né? Boa tarde a todos, boa tarde nosso presidente, todos os demais vereadores. Então, apresentar um pouquinho sobre a meritocracia da Secretaria Municipal de Saúde. Pode passar ali, por favor. Então, apenas para a gente contextualizar e entender um pouquinho, né? Hoje a Secretaria de Saúde ela tem uma lei do PEMAC, né? Acho que os vereadores têm conhecimento sobre isso. Esse PEMAC, como é que ele é organizado por ciclos, né? Então, o Ministério da Saúde ele vem avaliar o município, aquelas equipes que estão credenciadas como SF, que estão credenciadas naquele ciclo do PEMAC, e essas equipes, então, são avaliadas com essa equipe do Ministério, avaliado ali em ótimo, regular ou bom, né? E tendo essa classificação de acordo com essa lei de 2018, aí a cada profissional naquela equipe ganha um incentivo mensal em valor ali junto ao seu pagamento. Agora, em 2019, pode voltar um pouquinho? Agora, em 2019, um pouquinho antes ali da pandemia, o Ministério lançou o Programa Previne Brasil, que acredito que também é de conhecimento dos vereadores, né? O Programa Previne Brasil ele vai detalhar e modificar muita coisa do financiamento, principalmente da atenção básica, ou seja, das nossas unidades de saúde, né? Que é aí o 80% da demanda do município. Pode passar. Então, a nossa proposta da meritocracia ela vem de encontro justamente ao Programa Previne Brasil. Pode passar, por favor. Dentro do Programa Previne Brasil, o Ministério colocou 21 indicadores, do quais foram divididos em 3 anos. Esses 3 anos era para ser 2020, 2021 e 2022, mas por conta da pandemia, o Ministério acabou suspendendo isso e estão retomando agora, né? Então, o primeiro quadrimestre aí que está sendo avaliado é esse que nós estamos, que o Ministério está avaliando para posteriormente lançar aí a média, o alcance do município para vir o recurso financeiro.
Aí esses indicadores que nós criamos dentro da secretaria, junto com gerentes, coordenadores, equipe técnica e o secretário e o governo, foram indicadores em cima do programa Previne Brasil, desses 21, mas também alguns indicadores que achamos por bem pontuar nesse programa de meritocracia. Então, pode voltar, por favor. Pode voltar. Aí. Então, para a gente entender um pouquinho, cada indicador tem uma meta ao ser alcançada pela equipe, né? E depois cada indicador, de acordo com o alcance daquela equipe, ele tem uma nota. Essa nota, ela vai fazer um somatório no qual vai somar a nota daquela equipe. Com essa nota vai vir esse valor de recurso financeiro para o servidor, que vai ser feito a cada 4 meses, né, quadrimestralmente. Como o programa Previne Brasil ele é avaliado a cada 4 meses, aqui a gente também vai fazer essa avaliação de forma quadrimestral. Então, quais são esses indicadores? Proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal realizada, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação. Então, a meta seria 39%. E daí, depois, para a gente entender ali a pontuação, então, menos de 50%. Aquela unidade que atingir menos de 50% vai ganhar 0 pontos. A unidade que atingir de 51% a 60% vai ganhar 1 ponto. A unidade que atingir de 61% a 79% vai ganhar 1,5. E aquela que atingir ali pouco mais de 80% vai ganhar 5 pontos, né? Então, assim também estão os demais indicadores. Então, proporção de gestante com realização de exames de sífilis e HIV, 68% é a meta. Proporção de gestante com atendimento odontológico realizado, 80% é a meta. O hoje é o 29%, né? Só uma correção ali, ó. A meta é o que está em seguida do indicador, né? Lá é o que nós alcançamos hoje, o que está hoje no município, tá? Então, a meta do primeiro indicador é o 80%, e hoje nós estamos em 39%, tá? É que eu não estou enxergando muito bem, mas... Quer sentar aqui? Deixa eu... Que eu não... Ah, melhorou. Pode ficar, vereador, que aqui em pé acho que eu enxergo melhor. A proporção de gestante com sífilis, então, a meta seria 80%, hoje nós estamos com 68%. A proporção de gestante de atendimento odontológico, a meta seria também 80%, hoje nós alcançamos 29%. A cobertura de exame citopatológico, hoje a meta seria 70% e hoje está em 23%. Cobertura vacinal de poliomielite, a meta seria 95%, hoje está em 22%. O percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida por semestre seria 80%, hoje está em 9%. Agora, contextualizando por que isso é a meta alcançada hoje, reflexo principalmente da pandemia, né? Muito reflexo da pandemia aqui, principalmente na parte odontológica, aferição de pressão, são indicadores que refletem e vão refletir por um grande período com relação à pandemia. Percentual de diabéticos, a meta seria 80%, hoje está em 39%. Pode passar. Cobertura de cadastro por número de habitantes, a meta seria 100%, hoje a gente está com 86%. Esse 86% muito nos ajudou o Minha Vacina, né, está nos ajudando ainda. Percentual de visitas domiciliares às ACS, 100%, hoje estamos em 76%. Percentual de consulta médica atingida. Aqui a gente vai observar que o profissional médico ele vai ter 2 indicadores, né? Nesse indicador, de forma geral, que vai entrar toda a equipe de saúde, ele vai ter que atingir no mínimo 400 consultas. Tá? Hoje está atingindo em torno de 87,5%. Percentual de procedimentos de enfermagem vai ter que atingir no mínimo de 200 procedimentos consultas. Pode passar, por favor. Percentual de procedimentos odontológicos, uma média de 480 procedimentos para profissional de 40 horas e 240 para profissionais de 15 horas. Percentual de encaminhamento para atenção especializada, a gente colocou uma meta aqui de 15%, então aqueles encaminhamentos para os especialistas, né? Hoje a gente está em uma patamar aí de 42%. E o percentual de absenteísmo, que a gente coloca como meta 10%, e que hoje a gente alcança um 30%. Tá? Pode passar. Além desses indicadores quantitativos, a gente vai ter um indicador qualitativo, né, que vai avaliar a limpeza, a organização da unidade, que vai avaliar a jardinagem externa da unidade,
Além disso, vai avaliar também a satisfação dos usuários após o atendimento. Então, qual que é a proposta aqui? Aquele usuário que vai lá no atendimento médico, odontológico, de enfermagem, saindo daquela consulta, a ideia é ele receber uma mensagem de texto via WhatsApp ou SMS, e ali ele vai estar avaliando aquele atendimento como ruim, bom ou ótimo. E depois, no final desses 4 meses, todos esses indicadores vão ser avaliados e vão aí somar uma pontuação para cada equipe, tá bom? Pode passar. Aqui, como eu tinha falado anteriormente, o profissional médico, exclusivamente, ele vai ter duas metas a alcançar, né? Então, vai ter lá aquela meta que eu comentei, que é as 400 consultas, que vai juntar toda a equipe de saúde, e depois vai ter também uma meta exclusiva do profissional médico, que vai dar um incentivo além daquela que ele já vai ganhar lá junto à equipe. Então, aqui a proposta é ele atingir o mínimo de 600 consultas mês, de atingir um número de 20, no mínimo 20 procedimentos como lavagem de ouvido, sutura, enfim, alguns procedimentos que consegue fazer na unidade de saúde. Além disso, o número de consulta domiciliar também, de no mínimo 20 consultas. Tá? Pode passar. Então, como eu já falei, né, a avaliação, a proposta é que seja feita quadrimestral. Então, a cada quadrimestre, o próprio Ministério vai nos enviar todo o relatório da pontuação do município, né, de cada indicador, de cada porcentagem, de cada unidade de saúde. Hoje a gente já tem um sistema do Ministério que a gente já consegue ver isso. Inclusive, o nosso sistema da CEL, que a gente já consegue ver o dia de hoje, aquela unidade que ainda não está alcançando a meta. Então, a gente consegue fazer esse acompanhamento. E ainda assim, a proposta é que a gente faça também uma equipe de profissionais, com uma representação de cada categoria profissional, uma categoria profissional da ponta, ou seja, um médico, um dentista, um enfermeiro, enfim, para fazer uma equipe dentro da Secretaria de Saúde, para cada 4 meses avaliar isso em conjunto, para ir publicar e divulgar a nota de cada equipe. Pode passar. Aqui, então, aqui a gratificação será mantida para as seguintes situações: férias, licença prêmio, maternidade, paternidade, licença matrimonial, falecimento de cônjuge ou familiares até 3º grau e por apresentação de sintomas de Covid ou afastamento do Covid. Tá? Pode passar. Perderá o direito ao incentivo. Então, desistência ou pedido de exoneração, rescisão antes da data do pagamento do incentivo e quando não atingir o mínimo de indicador. Pode acontecer alguma unidade não atingir o mínimo necessário. Não atingindo o mínimo necessário, não vai ganhar esse recurso, né? Ou faltas também. Pode passar. Seria essa apresentação. Não sei se a gente abre para discussão, vereador, ou se o secretário quer complementar também alguma... Muito obrigado, David. Secretário, alguma coisa a acrescentar? Letícia também tem algum material para colaborar? Dr. Ronald? Eu acho que só a questão ali das metas desse ano, essa avaliação é de 2 meses atrás, né? Então, nós tivemos toda uma campanha agora de tríplice, vacinação e tal, que subiu um pouco a meta atual ali. Mas essa foi a situação de 1 ano e meio aí de pandemia que realmente atrasou o Brasil inteiro, né? Mas já é um pouquinho melhor do que essa que está aqui, os números, os percentuais ali. Acho que só acrescentar isso. Os indicadores, né? Na verdade, né? Dr. Ronald. Então, é que antes de passarmos para os colegas vereadores, gostaríamos de saber se você teria mais alguma coisa. É isso, então? Então, abrimos agora a inscrição, né, para os vereadores, os colegas que desejam estar fazendo as suas perguntas. Vereador Zairo, é isso? Isso. Vereador Zairo. Boa tarde, presidente Daniel, vereadores, vereadoras, secretário Assemi. A avaliação de desempenho sempre é algo positivo, é algo bem-vindo, em qualquer setor, em qualquer segmento de prestação de serviços, e esse olhar quantitativo
ele vem em cima desses índices, né? Eu tomei conhecimento do Previne Brasil, fui instado por uma unidade de saúde e para que fosse feita uma adaptação na legislação local de acordo com o Previne Brasil. Então, a minha primeira pergunta é se existe essa necessidade e quando que virá esse projeto para a Câmara de adaptação à realidade, né, do município. Quer dizer, se eu não me engano, eles criaram uma espécie de anteprojeto, nós levamos lá na secretaria, foi avaliado, inclusive, eu queria saber como está isso aí. E o segundo, quando teve o secretário Miri aqui, nós observamos que, em função da pandemia, o IDEB, a tendência, né, é ser baixo, assim como esses indicadores agora estão na área da saúde baixos, em função da situação da pandemia. Então, as metas não deveriam ser traçadas a partir de agora, ou seja, pegar o IDEB de agora e aí sim estabelecer metas progressivas, né? Ao contrário de ter aquela meta antes da pandemia, até você recuperar, vai puxar todo mundo para baixo. Existe essa preocupação? Já está mais ou menos no contexto? Como é que é isso? Obrigado. Em relação ao Previne Brasil, no último quadrimestre teve uma avaliação já pelo Ministério da Saúde e Criciúma, mesmo com esses indicadores baixos, ela apresentou o melhor resultado entre as 100 maiores cidades do estado de Santa Catarina. Então, a demonstração de que realmente não foi só aqui, mas sim em todo o Brasil, né? Mesmo assim, Criciúma teve um desempenho, pelos indicadores do Previne Brasil, melhor do que as 100 do estado. Os indicadores do Previne Brasil, e o vereador Zairo teve realmente uma preocupação lá atrás já com relação a isso, né? Eles trazem parte dos indicadores que nós vamos avaliar. Não são só esses, então são mais em torno de 10, eu acho, né, David? Mais 10 indicadores que nós colocamos como possíveis. Como é que se mede? Nem pelo passado antes da pandemia e nem pela pandemia, e sim pela capacidade instalada. Qual é a capacidade instalada de cada profissional desse? Qual é a capacidade que ele tem de produção? E aí é que foi colocado, então, são colocadas essas metas. Pela capacidade instalada da rede e também dos profissionais, né? Contempla, vereador Zairo? Sobre a adaptação da legislação municipal, é necessária alguma coisa? Sim. O projeto de lei ele só não vem esse ano por causa da 173, né? Mas em janeiro, no início de janeiro, ele tem que estar na Câmara e nós temos que iniciar o ano já aplicando com a lei aprovada, mas me parece que a lei não pode. Eu imaginava, eu tinha noção de que, né, Giovanni, que poderia ser esse ano a aprovação para validade em janeiro do ano que vem. Mas o que nos passou a Procuradoria é que tem que aprovar em janeiro para vigência no mesmo ano, né? Então... Ok. Vereador Manuel? Microfone ali para o vereador Manuel, por favor. Está desligado o microfone, vereador Manuel, por favor, dá uma olhadinha. Oi, agora sim. Presidente, demais colegas, boa tarde. Secretário, a saúde mental, ela está contemplada aí neste programa, nesse projeto ou não? Nesse aqui não está. Esse é do Previne Brasil com relação à atenção básica, né, atenção primária. Então, nesse projeto da meritocracia, inicialmente, ele vem somente para toda a atenção primária. Não entrou a saúde mental, os CAPs, né, e nem as especialidades. É somente a atenção primária, né, David? Mas... porque como o programa Previne Brasil ele é exclusivo da atenção básica, né? Se a gente for pegar o programa, ele
ele é um programa exclusivo, um financiamento exclusivo para a atenção básica. Então, a gente está fazendo essa proposta vinculada à atenção básica, mas nada impede depois, no futuro, a gente estudar algo, né, que a gente já está estudando junto às gerências lá da Secretaria. Ok, vereador Manuel. Vereador Jair. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, secretário Célio, prazer recebê-lo nesse recinto aqui. Com relação ao PEMAC e o Previne Brasil, houve uma diferença muito grande entre os dois, e o David colocou que o Previne Brasil foi desde 2019, mas foi executado só agora, né? Em função da pandemia, isso. Nesse Previne Brasil é por equipe, não é individualizado, é coletivo, né? Não é individualizado, é coletivo. A avaliação é da unidade, daquela equipe, né? Vai ser uma avaliação por equipe. E aqui, depois, no projeto de lei, vai estar detalhado daí, se a equipe receber uma nota tal, uma nota X, cada profissional vai receber um incentivo de tal valor, né? Tá, mas é por equipe, então, não é? É coletivo, no caso, não é individualizado. Não é individualizado, é por equipe. Ok. Só queria saber essa diferença entre o PEMAC, se houve uma diferença muito grande entre o PEMAC e o Previne Brasil. Mas você fala em valores? Ou o senhor Não, fala de avaliação. de avaliação? Avaliação. Estamos falando de avaliação. Até porque tanto o PEMAC quanto o Previne Brasil não tem nada a ver com o orçamento do município, isso é um recurso do governo federal, né? Isso. Então, o vereador, o PEMAC, como eu falei anteriormente, ele é organizado por ciclos, né? Hoje o município, se não salvo me engano, a gente está no 3º ciclo, né? Estávamos no 3º ciclo. Hoje já não existe mais. Como é que funcionava essa avaliação? O Ministério da Saúde, ele capacitava uma equipe de avaliadores que vinham ao município. Eram avaliadores que não tinham vínculo nenhum com o município, na sua grande maioria. Esses avaliadores tinham todo um rol, um protocolo do que eles tinham que avaliar, que entrava em diversas situações. Desde a estrutura física daquela equipe, desde o equipamento que lá se tinha, desde o fluxo de trabalho, desde o número de atendimentos, indicadores, metas, enfim. Tinha-se todo um protocolo do qual eles avaliavam. Só que isso era quando o Ministério abria esse ciclo, né? A gente aqui estava no 3º, e agora não vai ser mais aberto esse ciclo, e sim agora a gente parte para o programa Previne Brasil, que ele vai ser por metas e indicadores avaliados quadrimestralmente. Não sei se... Não tem mais quem que vai avaliar. Não, daí como é que a gente vai fazer? Como são indicadores, a gente consegue, o próprio Ministério ele já tem um sistema que ele fornece ao município, qual ele já coloca. A equipe do Ana Maria, esse indicador atingiu tantos %. A equipe de São Simão atingiu tantos % nesse indicador. Ele já vai dar todo esse rol de indicador com as porcentagens atingidas por aquela unidade de saúde. Sim, de alguns indicadores da parte qualitativa, principalmente, né? E outra coisa, o valor que vem do Ministério da Saúde, ele não cobre a meritocracia como um todo. Vai ter um bom valor de contrapartida do município. Por quê? Se avaliar só pelo valor que vem do Ministério, o PEMAC, nós não pagaríamos o quê? 1/3 do PEMAC de hoje, né? Não pagaria nem 1/3 do que hoje é repassado aos servidores. Para ter uma noção do valor que o Ministério encaminha do Previne, a gente, se for dividir por igual, a gente conseguiria pagar em torno de R$180 por servidor. E nesse caso nós vamos ter uma possibilidade do maior e do menor, de quanto que tu apresentou ali, David? De uma contrapartida, aí o município vai ter que fazer uma contrapartida de em torno aí de uns 300 a 350 mil reais mês. Que a gente está ainda estudando essa parte financeira, né? Está sendo tudo avaliado para ver também de onde que a gente vai conseguir aportar esse recurso, né? Ok, vereador Jair. Vereador Juarez. Só poderia complementar um pouquinho, se me permite, por favor, com relação a esse aporte que eu acabei de destacar que a gente está vendo, também a parte financeira, né?
A meritocracia vai nos proporcionar uma resolutividade, a gente compreende maior, né? Então, por isso que lá na secretaria nós estamos fazendo um estudo, porque a gente vai conseguir, então, diminuir diversos custos dentro da secretaria. Então, onde o município entraria com essa contrapartida, porque também a gente implementando a meritocracia, a gente vai acabar reduzindo custos de exames, de encaminhamentos, de compras de consultas médicas, enfim, né, toda essa insumos, etc. Então, uma economia de um lado que compensa do outro, né, só para deixar isso também registrado. Boa tarde, secretário Acélio, boa tarde, vereador Daniel Antunes, presidente dessa comissão e as demais lideranças. A avaliação qualitativa será feita de forma individualizada por cada servidor. Parte qualitativa será avaliado a equipe, porque uma vez que vai avaliar a estrutura física, organização, metodologia de trabalho, e daí cada usuário vai poder avaliar individualizado aquele profissional, né? Então a gente vai ter, por exemplo, um usuário que vai numa consulta médica, ele vai poder avaliar ali aquele atendimento. Depois a gente vai fazer uma média dessa avaliação para conseguir chegar na nota. De que forma ele vai fazer? Ali, questionário? Não, o próprio usuário, quando ele sair da consulta, ele vai receber uma mensagem de texto, que a ideia é ou via WhatsApp ou via SMS, no qual ele vai ser perguntado para ele como você avalia aquela consulta com médica, enfim, enfermagem. Legal. Ótimo, bom, regular. Daí o usuário vai responder se foi ótimo, se foi bom, se foi regular, né? E depois, no final disso, vai se gerar um relatório a cada 4 meses. Então, uma outra situação, o que eu penso que, quando fala em meritocracia, todos devem sair do mesmo lugar. E a gente entende que tem algumas comunidades mais vulneráveis do que outras, né? Uma unidade no Renascer e uma outra unidade no centro. Devido à pandemia, a gente percebe que existe, principalmente nas comunidades mais vulneráveis, existe um desgaste psicológico, emocional, nesses servidores. Nós que estamos indo até as unidades visitar, a gente tem percebido isso, que tem servidor que realmente está passando dificuldade, porque passou por um período de pandemia. Qual a preocupação hoje da Secretaria de Saúde, né, de elevar esses servidores a um nível igual para que eles possam entrar nesse processo de meritocracia e ser de uma forma justa, para que não haja uma desigualdade. Então, acho que esse é o objetivo maior de todo o processo de méritos, né? Mas também tem a situação de cargos e salários que aí não vem ao caso nesse momento, que aí seria uma questão de dissídios coletivos. O que está se discutindo aqui realmente é a questão de avaliação de desempenho, né? E aí não muda essa questão de cargos e salários, como eu disse. O que o David poderia aqui colocar é alguns exemplos e alguns modelos do que hoje recebe e do que receberão, né? Que se fez de tudo para que não recebam menos do que estão recebendo hoje, porque se fosse pelo Previne Brasil, nós não alcançaríamos nem um terço, como eu disse. Existem alguns projetos já encaminhados para câmaras de vereadores no estado, em que eles colocam lá, por exemplo, o enfermeiro que ganharia R$1.000 de PEMAC vai estar recebendo R$200, R$300, o que não vai acontecer aqui, né? Aqui nós tentamos de todas as formas buscar uma alternativa para que esses servidores não venham a perder o poder daquilo que já ganhavam, e muitos deles até um pouco mais, né? É isso? Secretário, mas assim, tem alguma unidade que acaba atendendo uma quantidade maior de demanda, e daí, de uma certa forma, essa unidade acaba sobrecarregando nos serviços, acaba sobrecarregando de uma forma emocional, física. Então, acredito que isso também teria que ser levado em consideração e a Secretaria procurar avaliar isso, porque penso eu que tem algumas unidades que precisam colocar um servidor a mais para que
de repente possa ter realmente uma unidade ou partir do mesmo lugar. Porque eu dou exemplo do bairro Ana Maria. Eu penso que lá a nossa unidade, penso que está sobrecarregada. Analiso que os servidores estão desmotivados, cansados. De que forma que a gente vai fazer com que eles partam dessa questão da meritocracia, que eles vão avançar de uma forma igual a uma unidade que está bem, que está redondinha, que está animada, empolgada, sabe? Eu percebo que deveria ter agora a saúde teria que realmente trabalhar principalmente essa questão emocional e tentar igualar essas unidades, né? Eu acredito que tem umas que estão numa situação de desigualdade. Vereador, a gente entende algumas unidades de saúde realmente população maior que a outra, né? Acho que é isso que o vereador quer colocar. Inclusive, por conta dessa situação que a gente já diagnosticou também lá enquanto equipe de gestão, a gente está fazendo um novo estudo, né, que já está em fase de construção, acredito que a gente já está em 50%, quase concluindo, para fazer uma territorialização do município, ou seja, uma nova divisão das nossas unidades de saúde, né? A gente tem unidades hoje com quase 10 mil habitantes, temos unidades com 3, outras 4, outras 5. Então, a gente está fazendo todo esse levantamento de território, né, para a gente fazer uma nova divisão nas unidades com relação a essa parte de número de usuários em cada equipe, em cada unidade de saúde. Sobre isso, é o dimensionamento por equipe. Sobre essa parte da saúde mental, principalmente dos nossos servidores, acho que uma coisa positiva que a gente pode colocar aqui para os vereadores, que a gente implementou agora e está funcionando já, são as práticas integrativas complementares junto aos servidores. Então, todos os nossos servidores, está sendo feito aí um cronograma, que eles estão passando por esse serviço que a gente implantou agora, direcionado exclusivamente aos servidores municipais, da saúde, exclusivo, para que faça justamente esse acompanhamento, essa prática integrativa que hoje está sendo muito bem colocada dentro do SUS, né, dentro do Sistema Único de Saúde, para que a gente possa também auxiliar com relação a dessa parte em saúde mental, relacionada principalmente à pandemia, o cansaço de cada servidor. Obrigado. Vereadora Roseli, depois sou eu inscrito. A Letícia quer fazer uma complementação. Boa tarde, vereadores. Então, só para complementar a fala do David, a portaria ela saiu em novembro de 2019. A portaria ela saiu em novembro de 2019. E logo veio a pandemia, né? 2020, 2021, o que fica muito ruim a gente calcular tudo isso, né? Em relação aos indicadores. Porque é um momento muito ruim em relação aos servidores, como bem o vereador colocou, de a gente acompanhar esses profissionais, esses atendimentos. Mas o Previne Brasil veio e a gente precisa se adequar. Mas como bem o David também colocou, em relação às PICs, né, que são essas práticas integrativas e complementares que a gente já iniciou o projeto com os servidores, pensando que a saúde precisa muito, né, em relação aos servidores, né? Começamos esse projeto, a ideia é ampliar depois, né, para, quem sabe, os usuários no futuro próximo, e as PICs, elas são complementares ao tratamento que, quem sabe, o profissional já realiza, um tratamento medicamentoso, enfim. Então, só para complementar a fala dele. Boa tarde a todos. Então, meu nome é Rony, sou diretor técnico do município de Criciúma e trabalho, vereador, dando suporte, às vezes, em todas as unidades básicas, desde a mais, né, vulnerável até o centro, né? E o que a gente entende neste momento? Que o volume de atendimentos e o volume de procedimentos, eles têm que ser feitos iguais em todas as unidades. O que acontece é algumas coisas que alguns profissionais, eles vêm a não executar algumas coisas que a sua própria unidade poderia executar. E vou dar um exemplo, como uma simples lavada de ouvido, que é um problema, né? Causa muitos problemas, o paciente fica tonto, tem vertigem, o paciente fica com hipoacusia, não consegue escutar, em crianças dificulta o ensinamento, o aprendizado, né? Então, isso é uma coisa importante. O que eu queria falar isso? E compartilhar a experiência que eu tenho em várias unidades básicas de saúde. Em relação ao atendimento, aquele para o médico, ele vai ser igual a todos, porque, né, a gente está falando em um atendimento médico. O que nos chama atenção nesse momento é que a nossa secretaria sofre
com alguns profissionais que não executam suas tarefas. E, neste motivo, aqueles que executam, sim, estão cansados, eles estão exaustos. Por quê? Porque eles estão assumindo uma responsabilidade que somente 20% dos médicos estão executando. E a gente fica meio engessado de cobrar as coisas dos médicos. Em relação a esses procedimentos que são importantes, algumas unidades acabam tendo que suprir, né, a demanda. Por exemplo, a Belmiro, que é a minha unidade, eu supro necessidades da Mineira Velha, Mineira Nova, da parte lá onde está na Manaus, né? Chega sempre alguma coisa, algum procedimento para a gente fazer. E isso em relação a pré-natal e procedimentos como pequenas cirurgias. Então, acaba que a gente tem que passar até, muitas vezes, a medicina secundária, que é a medicina especializada, procedimentos que a gente poderia resolver no nosso posto de saúde. Isso é o que mais incomoda a gestão, a resolutividade da primária, que aí, acho que a meritocracia vai nos ajudar a empolgar aquele profissional e ele buscar também os conhecimentos que são para executar todos os procedimentos médicos. Eu acho que é nesse pensamento que a gente vai falar sobre essa motivação, né? Entendo, porque eu faço parte de uma unidade vulnerável, até tive um atentado há um mês atrás, vocês ficaram sabendo, a faca, né? Então, e a gente acaba se estressando psicologicamente, né? Mas eu, por exemplo, prefiro 1000 vezes trabalhar lá na Belmiro, na Vulnerável, do que aqui no centro, que é um pessoal mais exigente, que é uma população diferente, mas ele exige mais da atendimento médico. Então fica mais ou menos essa ideia. Seria eu, mas cedo a vez. A vereadora, por favor, depois eu falo na sequência, sem problema. Vamos lá. Boa tarde, secretário. Boa tarde, presidente dessa comissão, ao David, ao médico Ronald, a Letícia, aos demais colegas vereadores, vereadora. Tem algumas perguntas, algumas dúvidas. A gente teve contato com esse projeto há alguns meses, né, secretário? A gente foi recebido na secretaria e o David apresentou para a gente. Eu acho que, primeiro de tudo, é preciso esclarecer por que esse projeto surgiu dessa forma, né? O Previne Brasil é uma obrigatoriedade de adequação dos municípios. Surgiu em 2019 e agora vai precisar ser adequado para que a gente possa aplicar. E essa, então, avaliação que antes era feita pelo PEMAC vai ser feita pelo Previne Brasil. Como o David já mencionou, dessa mudança não só da avaliação, de quem avalia, como avalia, né, porque a gente já conversou, inclusive, que é um projeto bastante incompleto, aberto sobre diversas coisas, esse do Previne Brasil. Um projeto que veio com um corte de 50%, vocês me corrijam se estiver errado, de 50% no orçamento, né, o que vinha para o PEMAC agora então vem a metade, foi o que vocês passaram para a gente naquela oportunidade. E a gente tem um problema muito sério no município, isso é uma coisa, e um problema muito sério no município que é a ausência dos profissionais médicos que aceitem trabalhar no nosso município em decorrência do salário, né, que não está podendo ser reajustado em decorrência da pandemia, certo? Eu estou fazendo esse exercício para a gente compreender e também tirar minhas dúvidas a seguir, tá? E aí o município entendeu, bom, como é que a gente vai fazer para resolver esse problema de agora que está faltando médico? Vamos fazer uma gratificação. Eu entendo, secretário, e aí o David talvez possa me corrigir se eu estiver equivocada, que a gente está tratando de duas coisas diferentes. O Previne Brasil ele vem do ponto de vista que trata a prevenção. O médico aqui pode dizer se atendimento é prevenção, né? Eu sou dentista de formação. A gente sabe o que é prevenção, sabe o que é promoção de saúde, né? Então é um conceito meio confuso ainda para muita gente. Mas vamos lá. Então, o Previne Brasil poderia ser uma coisa e um projeto somente para a gratificação desses profissionais por produtividade, outro, na minha compreensão. Por que eu estou fazendo esse apontamento? O vereador pastor Jair perguntou o seguinte, tá, mas essa avaliação vai ser feita por equipes? Sim, mas a gratificação não vai ser feita igual para cada profissional, correto?
porque já não era assim também no PEMAC, era um valor. Por exemplo, o médico ganhava um valor, o dentista ganhava um valor, o enfermeiro ganhava um pouquinho menos, o agente comunitário ganhava um pouquinho menos, e aí vai assim, né, com uma certa hierarquia na unidade de saúde que existia para o pagamento do PEMAC. O que a gente tem, e foi apresentado aqui para a gente, é a oportunidade desse salário dos médicos chegar ao valor que equivale ao da região, mas por produtividade. Ou seja, aí chegam minhas dúvidas. Ou seja, se você trabalhar, você vai receber o valor, trabalhar mais do que está posto, você vai receber o valor que é pago em toda a região. Minha dúvida, os médicos vão aceitar, e aí é a pergunta aqui da consulta, mas eu tenho algumas outras, então acho que para sanar e depois também não ficar incomodando muito vocês, a minha primeira dúvida, se há condições dessa produtividade, porque eu já fiz um requerimento aqui que veio a produção dos médicos de todas as unidades, não veio detalhado por cada médico, isso não veio separado, principalmente por causa dessa rotatividade, né? A gente trouxe aqui, e aí tem, se os demais vereadores quiserem, inclusive o vereador Juarez questionou aqui a produtividade, né? Tem muitas diferenças, você pega aí a do centro, que abarca várias regiões, né? Vários bairros, pega quase 15 mil atendimentos, enquanto a Dona Maria, 3.800. É óbvio, né, que ia ser assim. Mas vamos lá. E aí vem algumas outras perguntas que surgem disso. Veja, diante dessa diferença, né, de tentar atingir esses 17 mil e pouco que vai ser para os médicos, que é o salário base pago em toda a região, por produtividade, se eu sou médica e alguém me fala assim, você tem que trabalhar mais. E aí é a minha dúvida para o Ronald, que eu acho que vai poder me deixar mais tranquila a respeito. Se as categorias já foram consultadas, se acham que tem condições de atingir os profissionais de odontologia, eu não sei se o da enfermagem está inserido aqui agora, tá, né? Beleza. Se a enfermagem foi consultada sobre essas produtividades e essa possibilidade de chegar nesse salário, né? Porque aí, e quanto desse dinheiro, dessa verba que vem federal, vai ser investida para o pagamento dos médicos. Por isso que eu acho que tinha que ser coisa separada, tá? Porque o incentivo à atenção primária talvez tenha que ser, tem que limitar isso. O que é feito para o PEMAC é pago proporcionalmente conforme a avaliação de toda a unidade. E não, como era, né? E não o seguinte, se o médico fizer 600 atendimentos, ele vai receber 17 mil reais. Entendesse? Então eu fiquei meio confusa nessa parte, quero compreender um pouquinho mais. Minha dúvida, outras dúvidas. Se aquela unidade de saúde Dona Maria não tiver naquele mês, porque vai ser por quadrimestre, né? Não tiver naqueles 4 meses pessoas procurando para fazer lavagem de ouvido. Ou seja, os procedimentos, que ali está mais um pouquinho ali que vai chegar a esses 17 mil dos procedimentos que precisa fazer para ganhar os 17 mil. Se não tiver, vai ser remanejado para outra unidade? O que vai ser feito? Esse médico vai sair dali para ir em outra para fazer? O que vai acontecer com esse médico que não tem nem a oportunidade, com esse profissional de saúde, desses 3 que estão inseridos nessa categoria que vai receber gratificação, que não consegue fazer os procedimentos, tá? Eu também fiz um levantamento na odontologia, né, dessa possibilidade de atingir esse número, David, e antes da pandemia, inclusive, como era antes da pandemia, e dificilmente encontrei algum profissional do odonto que atingisse esse número. Então, fiquei assim já espantado. Talvez o procedimento agora seja mais, seja tudo que a gente fizer, né? Então, não sei como é que vai ser contado. Deixa eu ver se eu terminei aqui. Isso, aquelas unidades que não têm demanda. Se há possibilidade, secretário, e aí eu acho que é uma coisa meio polêmica, eu até deixei por último por isso. Tá, não esqueça só de me responder quanto que do valor vai para os médicos e quanto do orçamento vai para cada profissional, porque eu sei que o município vai fazer essa contrapartida também. Tá. Se há condições da gente avaliar, mudar o termo meritocracia para pagamento, institui pagamento por desempenho, alguma coisa assim. No Previne Brasil não existe em nenhum, e eu fiz questão de pesquisar de novo, que eu já estudei bastante Previne Brasil algumas vezes, não tem em nenhum momento o termo mérito.
ou meritocracia? Tem desempenho, que pode parecer a mesma coisa, mas para a gente que é da saúde pública tem uma diferença bem significativa, né, do ponto de vista de que a gente não pode tratar a atenção primária de saúde como um espaço de somente plena produção. E a gente tem que cobrar que as pessoas trabalhem e atendam as pessoas, porque as pessoas estão reivindicando isso. As pessoas precisam ser atendidas. Só que eu acho que o termo meritocracia enfraquece a atenção primária em saúde. Então, essas são as minhas ponderações e dúvidas. Obrigada. Oi. Então, eu vou começar a responder essa parte da meritocracia em relação às consultas, né? E todo o teu questionamento, vereadora, é pertinente porque na hora que a gente se reuniu para isso, nós pensamos nisso, né? Então, o que nós fizemos naquela oportunidade? Nós pegamos um médico e fizemos o que esse médico produz no mês, há anos, há 11 anos, por exemplo, que sou eu. Então, o que acontece? A gente usou mais ou menos o que era de volume de consulta dia. Antes dessa pandemia, e até antes de alguns deste governo agora, que entrou ano passado, tinha unidade básica, e eu me lembro disso que comecei em 2011, a gente atendia 36 pacientes por dia, divididos em 2 etapas, manhã e tarde, né? E a gente dava conta, porque esses 36 pacientes não significam consultas médicas. Significa que tem algumas demandas que a prefeitura, que a gente tem que fazer, que a gente tem que dar um aporte à secundária, à medicina secundária, como, por exemplo, um paciente que vai fazer uma avaliação de déficit de atenção, tem que usar uma Ritalina, e quem prescreve Ritalina é somente o neuropediatra ou se não o psiquiatra. Ele tem que fazer o andamento desse tratamento para sempre. Então, quem faz essa troca de receita mensalmente é o médico da saúde da família. Então, a gente tem demandas que não cobre tempo para a gente, mas sim assinatura do médico e processos burocráticos. Isso tem muito dentro de uma unidade básica de saúde. Então, quando a gente botou o número de 600, são o número de 600 entre procedimentos e tudo isso que está sendo feito. Eu estava pegando aqui uns dados meus aqui, por exemplo. Em 2018, setembro de 2018, eu fiz 423 consultas médicas. Eu não estou nem contando procedimento e nem nada de outro mérito da visita domiciliar. Isso é só consultas médicas. E esse negócio que tu falou, que é extremamente importante, em relação... no outro mês, eu fiz... Só me permite aqui abrir. Eu fiz 390. Olha o quanto que abaixou. Né? E abaixou exatamente pela demanda. Pela demanda pela procura do usuário. Óbvio, a gente não vai saber. Mas hoje a nossa realidade de antes é que nós aumentamos o volume demais da Secretaria de Saúde. É um volume muito alto hoje. Eu vejo porque o meu trabalho era muito mais tranquilo antes e agora está um pouquinho mais chamativo, mas o que nós mais encontramos são médicos, né, e colegas nossos que eles restringem alguns atendimentos. Eles pegam e impõem, eu só vou atender 20 pacientes por hora. Desculpa, 20 minutos por paciente. E aí eu penso, tudo bem, esse é o mérito do médico, fazer um diagnóstico, um tratamento. Só porque isso é 20% de um atendimento num dia, que é o diagnóstico e o tratamento. O resto é troca de receita, é tu ver uma garganta que está infeccionada, é um paciente que chegou, tu tem que fazer uma drenagem de um abscesso rapidinho. E isso não demanda 20 minutos. E todos os médicos querem, todos não, alguns médicos querem ponderar esse horário. E para a gente fica inviável, a gente não consegue fazer 12 consultas numa manhã, onde a gente podia fazer pelo menos umas 20, 25. Né? E aí eu entendo que nós estamos mal pagos. E estamos muito mal pagos. E o nosso motivo é que, para o mérito, que aí eu vou discordar, o meu mérito, de eu fazer tantas consultas dia, eu pegar às 8 horas da manhã e às 5 horas eu entregar a chave, que eu fiz tantas consultas, drenei, ajudei a minha população praticamente em todas as esferas da medicina. E eu ganhar a mesma coisa que está lá o cara no WhatsApp e fazendo 3 ou 4 consultas mês, como teve uma doutora agora, falou, eu só atendo 5 pacientes por período. Como é que é 5 pacientes por período? Não existe.
e querem entrar com processo em CRM, e querem os direitos éticos do médico, e para isso não nos convence a nossa secretaria ter esse tipo de problema, né? Então acaba que os méritos do médico que está, sim, fazendo os seus as suas atribuições que o SF o conceda, tem que ser pelo menos gratificado, né? Então, acho que neste momento, tu aumentar o salário, aquele que não quer fazer, tudo bem, mantém-se então na tua... E aquele que quer fazer, pelo menos atinge as suas metas, para que ele tenha o mérito de receber os dinheiros. Agora, se tu consegue me lembrar as outras perguntas, a gente vai tentando responder. Eu vou... Posso? Pode. Aí eu tenho... Não, beleza. O secretário responde, você vai. Eu já vou aproveitar então. Eu acho que eu fiquei com dúvidas sobre... bom, você tem que produzir para receber. Não, tu já vai receber. O teu salário, tanto. O teu salário é o fixo. Isso, agora, se 12. tu quer fazer se tu quer entender quais são as atribuições que é do teu salário, eu acho que o pensamento é o contrário. Então, o pensamento é o contrário. Tá perfeito. Eu acho que a lógica é acertadíssima. Exatamente. E eu concordo plenamente contigo. Não é justo que quem trabalha mais receba a mesma coisa que ele não trabalha. Mas veja, se o cidadão que trabalha, o médico que trabalha lá no Ana Maria, ele não vai ser obrigado a produzir, aquela comunidade vai ficar prejudicada. Não entendi como Por obrigado. exemplo, não, é o seguinte, porque se o médico ele entra e recebendo 12 mil, beleza. Tá, mas se você quer ganhar mais, você trabalha mais. Tá, mas eu não quero. Não, na realidade, minha dúvida. a gente já tem, na realidade a gente já tem as nossas metas de consulta semana, né? Por exemplo, tantas consultas médicas vão ser entregues para a população na sexta-feira de manhã, como é lá na Belmiro. Sim. Né? Eu já estou cumprindo, eu já tenho que fazer. Isso já é meu. Por isso que eu estou te falando. Para mim, não vai aumentar nenhuma consulta. Eu não vou aumentar nada na minha produção. Sim. Eu faço muito mais além dos 600. Eu entendi. E que bom para tua comunidade. Exatamente. Mas e para os outros que vão decidir não eles fazer? Eles já fazem. Como? Eles já fazem porque tem a avaliação dele lá como um atendimento, digamos, semanal. Ele já produz aquilo. Tá, ele produz agora, tanto, tá, mas, por exemplo... O que a gente quer... Não, isso sim, é que ele aumente, eu concordo. Mas então, essa medida, talvez elas não esteja sendo funcional para aqueles lugares que realmente precisam. Porque se só vai aumentar para aqueles que quiserem, não, mas lá é feito 500 atendimentos, tá bom para a comunidade, mas gostariam de mais. Sim. E outros lugares vão ter mais, porque aquele médico vai dizer assim, eu vou trabalhar mais porque eu quero receber mais. Mas e aquele lugar que o médico falar, não quero? Já tem a meta mínima dele. Que já é o que ele atende. Exatamente. Mas daí não vai aumentar. Mas o que acontece? Não é que não vai aumentar. É que a tua produção para aquilo já está estabelecida. O que a gente quer diminuir, a gente quer que o médico aumente sim o atendimento, porque ele tem que fazer um pouco mais. Já está dentro da atribuição dele. A gente só quer que ele chegue ao 100% das atribuições. Nós não queremos que ele faça a mais das atribuições. Quando a gente sentou, a gente pensou, não vou pegar eu, os Ronald, sentar e não vou tomar água para ganhar 4 mil a mais. Não é esse o objetivo. Não, mas não foi isso que eu perguntei. Sei, mas eu não estou sendo claro, eu acho. E lá naquela comunidade onde tu estás perguntando, onde não vai ofertar, né, que é ofertar a consulta, e que o médico, eu vou ficar aqui nessa ele tem que fazer pelo menos aquilo que já está preconizado. É a meta que ele tem que ter. Ali? Que é o que vocês apresentaram? Que é... Não pode falar. Aí vai sair prejudicar a comunidade? Tá, vereador, então, tem as metas ali que o David apresentou, né? Que tem os percentuais ali de cada meta, a gente tem uma quantidade mínima que tem que cumprir, né? O objetivo principal de tudo isso é a gente estimular a atenção primária a mostrar quem ela é, né? Porque, assim, o Ministério, ele pensou nesse formato. A doutora sabe... doutora, eu falei doutora, mas vereadora nesse momento. Você sabe, já foi da residência, né? Então sabe de toda essa articulação do Ministério. Antes a gente tinha o PEMAC, o pessoal vinha de tempo em tempo, avaliava e ia embora, e a avaliação era aquela, quem sabe continuava até na mesma. Hoje não, hoje a gente vai estar em cima de cada equipe, né? A gente vai estar controlando de perto tudo isso. E aquele que não está produzindo, a gente vai ter a equipe de avaliação para estar avaliando essas pessoas. E assim, David, vem aqui, tu pode produzir mais?
E a gente tem os outros encaminhamentos que a gente pode fazer enquanto município, né, em relação àquele profissional. Mas tudo isso tem o estudo de território que a gente está vendo, né? Tem o dimensionamento ali da equipe que a gente também está vendo. É todo um processo de construção, porque é tudo muito novo, né? E como eu falei, ainda a pandemia ela veio para nos engolir, né? E a gente perder de vista algumas coisas que a equipe está cansada e a gente não consegue enxergar algumas coisas nesse processo. Mas a gente está nesse processo de construção e a gente queria dar esse pontapé inicial, sim. Então, não sei se ficou claro, doutora, mas é que a gente está pensando em... Aquilo já vem acontecendo. A gente quer dar mérito àquele que está fazendo coisas muito a mais. Não, eu né? acho excelente. Que está dentro da nossa meta. Vamos dizer que a nossa meta é entre 10 e 20. Se o teu 10 está sendo contemplado para a tua comunidade, tudo bem. Mas se pode ser a 20, isso que tem o mérito do médico a chegar a essa produção a 20. Então, uma questão né? de ordem. Eu penso que a vereadora está, o que ela está se referindo é, digamos, o Ana Maria ele faz 20 consultas dia. E nesse sistema a meta seria 40. Mas ele permanece em querer ficar no 20. Tá bom, 20. Beleza, a comunidade está perdendo. Fato. E aí... Isso aí poderia ser depois revisto como chamar o profissional, e se esse profissional for um profissional que é concursado ou, né, um contratado, de a gente conversar em cima das suas produções, e se não está entregando à comunidade o que é o mínimo, a gente tem que fazer um processo administrativo e trocar uma... Foi a pergunta que eu fiz lá no Salão Ouro Negro, e dei um exemplo como se fosse um time de futebol, porque a avaliação também vai ser feita pela equipe. O problema maior hoje é que o nosso time de futebol está jogando com 6, de ver estar com 11, está com 6, né? Então a gente está muito defasado. Pois é, mas tem aquele jogador que não serve no campeonato, na outra temporada eles vendem para outro time. E aí a questão é essa. Este ano, até foi a primeira vez que nós fizemos, nós estamos por uma conduta médica de um médico, nós chamamos e vamos abrir processo administrativo, médico concursado, e já vamos começar com esse tipo de avaliação, que eu acho que eu sou muito a favor disso. Então essa eu acho que é a resposta. Vamos tentar fazer o processo administrativo, exoneração do profissional e a troca do profissional. O que a gente precisa é que tenha profissional na vitrine para a gente buscar esse profissional, porque esse profissional também chega, eu quero trabalhar, mas eu também quero receber. Então é esse o grande motivo, né? Vereador, você vai me perdoar, eu vou ter que te interromper. Então por que isso não é feito agora? Como agora? Porque nós não Se temos... eles não têm produtividade... Existe pelo menos uma meta, mas né, então, que é proposta pelo próprio OMS. Na realidade, a produtividade agora está muito, muito mesmo defasada em relação à pandemia. Que a gente teve demandas e muita demanda interna, né? Às vezes o cara o posto está vazio, o posto às vezes está vazio, só porque a parte burocrática de um posto de saúde, inclusive a parte médica, é cansativa, é trabalhosa, e a gente tem que responder muita coisa o tempo inteiro. A gente andou, responde porque andou. A gente saiu, isso é o correto, né? Mas a gente está tendo demandas muito grandes da pandemia. Por isso não está sendo feito agora. E, muito mais além, a gente não pode ficar sem um profissional médico no posto. O grande motivo disso é a gente incentivar a profissionais e até mesmo, muito mais além disso, vereadora, se me permite, a buscar em cima do médico da saúde da família o respeito que ele tem que ter como médico, que às vezes não é reconhecido como médico. Existe hoje uma especialidade da saúde da família, que infelizmente a gente não pode escolher. Aquele que é apaixonado como eu, como estratégia da saúde da família, não tem como escolher outro lugar para trabalhar. Eu não posso fazer um particular. Isso não existe porque não tem essa tradição. E a gente tem que acabar fazendo o nosso trabalho em cima disso conforme a lei de outras instituições. Isso lá na nossa faculdade tira muito, já divide praticamente 90% dos nossos alunos que estão formando. Porque ele olha um ortopedista, ele olha um oftalmologista, ele olha a vida da pessoa conforme ela é e vê qual que é o médico da estrutura da família. Então, é muito desvalorizado. Enquanto a gente não valorizar a estratégia da saúde da família, os nossos problemas nunca vão acabar. Porque nós não resolvemos 30% do que é para resolver. Que teríamos que resolver. E isso depende da gestão? A gestão dá. E eu não porque o secretário está aqui, eu trabalho desde 2011. É o momento mais
mais tranquilo para se atender paciente em relação a exames laboratoriais, a encaminhamento médico, a procedimentos. É o momento mais tranquilo que nós estamos passando, mais facilitado. E nós não temos o profissional que quer trabalhar em cima disso. É um problema difícil da gente, mas nós não estamos valorizando a USF. Ok, vereadora? Então, nós já estamos chegando ao horário e eu também gostaria de fazer uma pergunta. Eu penso, posso estar errado, também me corrijam, que a meta já existe. Aquele que cumprir, perfeito. O negócio é puxar daquele que não produz e que vai cair, no caso, daquela unidade ou daquela comunidade que não está sendo bem assistida como deveria pela, desculpa a palavra, mas omissão do profissional. Como ele acabou de citar, profissional médica quer atender 5 pacientes por período, em 5 horas ou 4 horas, dependendo se é SF, das 8 às 12, e o Ministério da Saúde preconiza o quê? 20 minutos? Não preconiza, quem preconiza somos nós. Então, e eu penso que a avaliação também, quando é de equipe, seja do médico, dentista, técnico de enfermagem, enfermeiro, agente comunitário, essa equipe ela vai ter que estar alinhada. Vai ter que estar alinhada, porque se um ou outro não produzir, vai prejudicar toda a equipe. Né? E ali, quando o Dr. Ronald estava falando, também uma das obrigações ou das metas dos médicos da estratégia da família, ou seja, a rede, é ser resolutivo lá na unidade de saúde. Porque ali nós temos uma meta de 15%, está indo quanto para a especialidade? 42%, Letícia? Então, quer dizer, tem muitas situações que estão indo para a especialidade, as filas estão quilométricas, às vezes situações que poderiam ser resolvidas ali. Por quê? Porque tem médico que deveria fazer a lavagem de ouvido dentro da unidade de saúde, mas manda para o otorrino. E aí chega lá, a fila encalha. Aí às vezes nós precisamos fazer requerimentos, incomodar o secretário, não estou aqui, sabe, secretário, não estou, mas a gente que estou ali, estou vendo, e a gente sabe, visitando as unidades, sabemos que tem profissional que se negam e não querem fazer. E aí então vai ser puxado. Está como meta, é dentro da sua atribuição, não cumpriu, processo administrativo. Né? Eu acho que é uma forma de cobrar, até de punir desse profissional. Agora só me despertou uma curiosidade, porque toda empresa, seja privada ou pública, ela tem a ouvidoria. A ouvidoria, por um tempo, nós tínhamos presencial, né? E hoje é através de telefone ou por e-mail. E quando falamos de ouvidoria, às vezes não, sempre, ou a maioria das vezes, é por insatisfação. Nas reuniões comunitárias, a gente sempre sugere, quando ligar para um departamento, pergunte o nome da pessoa com quem você está conversando, porque você poderá precisar fazer um retorno de ligação, seja para reclamar, para sugerir e até mesmo para elogiar. E na ouvidoria não é diferente. Então, quando falamos de satisfação, às vezes o paciente vai no Dr. Ronald, Dr. Ronald, eu estou com uma dor aqui assim, quero fazer esse exame. E não é conduta médica, não é do que eu preciso, é do que eu tenho para o médico, então, determinar se ele precisa, se ele vai fazer um tratamento paliativo, se ele vai receitar uma medicação ou se ele já vai encaminhar fazer um exame, ou dependendo do resultado dos exames, conforme a especialidade, né? Ô, Letícia, me ajuda aí, que daí algumas especialidades já requerem alguns exames para encaminhar para a especialidade. Né? Então, existe muito disso. Nas comunidades, existem muitas pessoas que sentam na frente do médico e já querem um exame para isso, para aquilo outro. E quem vai decidir é o profissional. Então, com relação à satisfação, por exemplo, se eu fui lá no Dr. Ronald e eu pedi um ultrassom abdominal, mas o caso, o Dr. Ronald não achou que eu estava precisando naquele momento. Aí, casualmente, eu vou receber uma pesquisa pelo meu WhatsApp. Aí o Dr. Ronald não deu o meu exame. Também pode haver essa situação. Mas a preocupação minha aqui nesse momento é, por exemplo, todos os pacientes que serão atendidos na unidade serão consultados ou aleatoriamente. O aplicativo ele vai sortear tipo um ou outro para fazer essa consulta. Porque daí ali tem vários atendimentos, né? Que vai desde o acolhimento, a triagem, o atendimento, o encaminhamento para a especialidade, né? Mas teremos outras reuniões para discutir isso. Até porque nós já estamos no horário, né? Temos agora a comissão da vereadora Roseli, que também cedeu-nos 1 minuto. Não sei se temos mais algum vereador para a gente dar uns encaminhamentos. Eu queria fazer uma pergunta sobre Boa tarde, Célio, nosso presidente, o Ronald, o David e a Letícia.
nós vimos ali que as metas elas são muito acima do que está acontecendo hoje, e nós sabemos que é por conta da pandemia. Nós já estamos chegando, se vai ser a partir do ano que vem, nós já estamos há 2 meses do final, e a minha pergunta, se não poderia, talvez, porque é 4 meses, né? Nesses primeiros 4 meses, diminuir um pouco a meta, até por lei ali, por conta de que está entrando para uma normalidade e os profissionais eles vão ser, eu acredito que eles vão ser prejudicados por essa meta alta neste momento que ainda existe a pandemia. Alguns indicadores ali são metas já colocadas no Previne Brasil, né? Então não tem como a gente alterar. Mas os demais é a questão da gente alinhar, né? A gente pode alinhar isso depois por um decreto, por exemplo, municipal também. Só um pouquinho, um minuto mesmo, só para a gente encerrar, tá? A gente acabou de não falando que nós estamos dando aporte aos nossos médicos também, que é mais importante. Não é só produzir. Nós estamos agora finalizando todos os protocolos de atendimento, todos, em consulta por doença por doença e especialidade por especialidade. Todas elas, né? Então já é um trabalho que nós estamos fazendo há tempos. Ou seja, aquele paciente que chegou com uma dor abdominal, na hora que ele entrar nos critérios da dor abdominal, se for necessário fazer o ultrassom ou não, vai estar no seu protocolo, assim como o encaminhamento ao especialista. Entrou nos critérios de encaminhamento, vai ser autorizado, senão vai voltar para a unidade para tratar. Em cima disso, nós vamos avisar, comunicar a nossa população agora também, que todos os encaminhamentos e os nossos procedimentos é em cima de protocolo da secretaria. Então, acho que daí essa avaliação também cabe, que a informação do usuário sobre os protocolos médicos para a gente não ter problemas. Certo. Senhor presidente, só até me surgiu uma dúvida aqui com relação ao que a Giovana, a vereadora Giovana colocou, até porque o Previne Brasil já está sendo colocado em prática, certo? Já está. Ok. Então, deveria ser a parte, viu, secretário? Também concordo com o que a Giovana coloca. Uma é um projeto do governo federal, que é o Previne Brasil. Outro seria o projeto aqui, Meritocracia, que é do município. São valores distintos, até porque vocês colocaram aqui, vai ter um aporte mensal, né, do governo municipal. Então, deveria ser, na verdade, Previne Brasil já está em prática. Não mudou em nada, já estão colocando, já tem as avaliações, já estão recebendo as equipes, né? E a partir do ano que vem se estabelece, então, esse projeto. Segundo o que foi colocado, estão recebendo. Não. O Previne Brasil não está sendo... Não, se for remunerar pelo Previne Brasil, o exemplo, o enfermeiro vai receber R$180. Não, mas tudo bem, mas ele vai ficar um ano inteiro sem receber? Aí só vai a partir do ano que vem? Até dezembro nós conseguimos manter o PEMAC. Isso. Ah, tá. O PEMAC. Não, vamos tirar o Previne Brasil para o PEMAC, então está funcionando, estou recebendo. Por que nós poderíamos separar Previne Brasil e... É porque são recursos... Mas por quê? Eu não entendo qual é a justificativa de fazer 2 projetos onde já existe você tem... Não. Já existe o PEMAC. Não, existe. Oi? Já existe o PEMAC. Não, existe o PEMAC hoje, que você faz a avaliação periódica, né? Mas o Previne Brasil, ele são 21 indicadores, né, David? São 21 indicadores. Se eu avaliar os 21 indicadores pelo que vem do Ministério da Saúde, eu não vou conseguir remunerar 1/3 daquilo que nós vamos remunerar com esse projeto de estímulo pela Prefeitura. Agora, se eu fizer o projeto do Previne Brasil para ele receber o do Previne Brasil e mais um outro projeto para receber como gratificação de produção, e não só de produção, desempenho, avaliação de desempenho. Eu não vejo essa necessidade, inclusive. Não, tudo bem, secretário. Só para a gente entender aqui, o fato é que o PEMAC hoje existe. PEMAC, sim. As equipes estão recebendo em cima do que é feito pelo PEMAC. Na verdade, hoje quem recebe é o profissional individual, né? O valor. Hoje ainda está o PEMAC, ainda sendo considerado a avaliação do último ciclo do PEMAC. Tá. Né? Ok. Tá. É isso que eu estou colocando. Já existe isso. Né? PEMAC, sim. E o projeto
que está sendo discutido aqui é a meritocracia, que é um projeto específico do município de Criciúma. O PEMAC vai deixar de existir a partir do momento que o Previne Brasil entra em execução. É certo, né? Então são duas coisas distintas. Uma é o Previne Brasil, hoje o PEMAC, e o outro, o projeto Meritocracia, que vai ter um orçamento próprio do município, né? O outro tem um orçamento, mesmo que seja inferior, mas é governo federal, né? Então, porque vocês vão criar um projeto só, a partir de janeiro, que vocês estão colocando para nós aqui, e vem para a Câmara para ser analisado, vão misturar, vão unir esses dois, o Previne Brasil com o projeto Meritocracia, e vão formar um só. É isso? É isso. É isso. Cabe aqui, como sugestão, como esse projeto não está pronto, não está concluído. Certo. Cabe uma avaliação, se separa, né? Eu acho que é uma sugestão que eu coloco a gente leva em consideração, sim. Eu acho que dá para levar em consideração, né? Dá para levar em consideração, mas não vai fazer diferença, porque serão dois projetos para dar com o mesmo objetivo. Questão de ordem, eu acho que sugeri talvez uma outra reunião com a secretaria. Então, como já ultrapassamos 15 minutos, nós temos mais 2 comissões na sequência. Nós temos um cronograma de reuniões, né? Isso. Nós teremos reuniões semanais. Na próxima semana não teremos, porque é feriado, 2 de novembro. Então, na outra terça-feira, que será dia 9 de novembro, então nós podemos, então, ao invés de trazer novamente a educação, que a gente faria a reunião de forma intercalada, eu posso conversar, né, a comissão aqui, eu, o relator e o secretário, poderemos estar conversando com o secretário de Educação, e que ceda para o próximo dia 9, a próxima terça-feira, na outra, então volte à saúde para a gente dar continuidade à discussão. Perfeito? Bota votação. Maravilha. Por isso, senhor presidente. Vamos colocar em votação, então, para que a gente possa fazer dessa forma? Senhor presidente, por isso que eu coloquei desde a primeira que 1 hora é pouco. Porque você vai abrindo um leque e vai surgindo ideias, né? Vai tendo sugestões, então teria que... É um assunto importante para todos nós aqui, para todo funcionário da educação, da saúde, para a boa gestão, né? Sempre a gente tem elogiado aqui o trabalho da Secretaria de Saúde, né? No nosso município. Como se está se reformulando um novo projeto, né? De estimular, de motivar. Enfim, eu acho importante nós fazermos uma reunião, não de 1 hora, porque 1 hora você já percebeu 2, tanto da educação passou 15 minutos, quanto hoje também já passou do horário. Acho que a gente poderia pensar em fazer uma reunião pelo menos de 1h30, 2 horas. Então, vereador, quando essa comissão foi criada, a gente conversou com todos os presidentes de comissões e de frentes para que a gente pudesse chegar a um acordo, né, de um horário. Como nós já temos comissão e frente às 15 e às 16, nos restou fazer mais cedo. Como a próxima já inicia às 15, nós teremos 1 hora de reunião. Então, a gente pode também discutir, então, começar mais cedo. Mas, para isso, também na primeira reunião de formação da comissão, eu acho que os colegas lembram, né? Me recordem aqui, que a gente sugeriu de fazer a reunião semanal. É que, coincidentemente, nessas 2 semanas, agora nós tivemos um feriado na semana passada, e na outra na próxima semana. Então, nós estamos perdendo a reunião. Mas o fato de nós termos reunião semanal, acho que teremos tempo hábil. E eu penso que também os profissionais da Secretaria de Saúde também é de interesse de estarem aqui à disposição para essa apresentação e continuação. É isso, secretário? Perfeito. Eu acho que é o início de... Já é a 2ª ou 3ª reunião, mas vamos esgotar todas as possibilidades. Aqui não tem ganhador nem perdedor. Aqui nós temos que encontrar o melhor caminho para encontrar o melhor resultado para as unidades. Eu acho que daí para melhor. Acho que nós temos que começar o ano com uma situação melhor, e não nem igual nem pior, né? Acho que é por aí, Daniel. Perfeito. O colaborador aqui da mesa, Giovanni, a discussão do horário para se mudar o horário para mais cedo, é nesta reunião ou pode ser um grupo? Vamos colocar em votação, então, para que a próxima reunião do dia 9 de novembro, então, inicie às 13h30. Quem concorda, por favor, se manifeste. Quem concorda? Eu não voto porque eu não participo. Faltou de ouvir. Deu quantos? 1, 2, 3. Aprovado, então, dia 9 de novembro. Na outra terça-feira, a reunião, então, iniciará às 13h30.
com a Secretaria de Saúde novamente conosco. Obrigado a todos, uma boa tarde.